Tá vendo aí? O que apareceu? Oi, tudo certo? Sabe a imagem do Vanazzi agora? Hum? Hum? Tudo certo. Tudo certo aí, Ari? Tá ouvindo? Ele botou a mão na frente da câmera aqui. Não tô ouvindo o Ari agora. Agora tá? Tudo certo. Tô ouvindo bem. Tá Apesar. ouvindo? Tô ouvindo bem, Ari. Tô ouvindo. Tá ótimo. Vida, hein? Hoje tá difícil a nossa live. Mas tô te ouvindo bem. Tudo certo aí, Gilmar? Tudo certo, meu caro. Só um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo ótimo. Tá ótimo. Tá. Deu um problema aqui no meu computador, eu vou ter que instalar, eu vou fazer de novo aqui para poder ajeitar agora aqui, sabe? Deu um probleminha aqui, cara. A gente não é craque nesse negócio ainda. Tem outras habilidades, Tem que ter outras outras qualidades, né? habilidades, né? Ah, eu nunca deu pro... Tá, mas já tá aberto aqui. Vamos lá. Boa noite, então, aos amigos e amigas que estão escutando, né? Vão escutar eu e o prefeito de São Leopoldo, meu amigo Ari Vanazzi, está se conectando agora, já estou vendo ele na imagem. É uma honra, né? A gente poder estar conversando hoje com o prefeito experiente, no terceiro mandato, né, da gestão da cidade de São Leopoldo, cidade com mais de 200 mil habitantes, nessa troca de ideias, troca de informações, troca de experiências que eu e o Ari Vanazzi, prefeito aqui da nossa região, vamos estar realizando hoje sobre esse drama, né, sobre a pandemia do Covid-19, né, esta verdadeira guerra mundial com um inimigo invisível, um inimigo com uma potência avassaladora, destruidora de vidas impressionante, e um inimigo que não tem ainda vacina, não tem antídoto. Nenhum país do mundo, né? Nenhum país, nem os mais desenvolvidos, tem ainda vacina, né? Estão já realizando vários testes, né? Em vários países, em países onde a pandemia já iniciou desde dezembro, mas não temos ainda proteção através de vacina. Então, a proteção que precisamos é a proteção que está sendo orientada por médicos, especialistas, pesquisadores, né, de várias instituições do Brasil e do mundo. Nós já vimos várias experiências, né, que cometeram erros, como o caso da Itália, né, de Milão, onde milhares de idosos e depois pessoas de todas as idades morreram. Então, seria vital que o país aprendesse com esses erros e evitasse, né? Nós já estamos com mais de 30 mil mortes aqui no nosso país. E diferente dos países vizinhos aqui, né, Ari? Uruguai, né? Que esteve há poucos dias na fronteira aqui do Rio Grande do Sul, a condução do presidente da Argentina, nós hoje no Brasil não temos a condução para enfrentar essa epidemia, para enfrentar esse vírus do governo federal. Não temos da presidência da República, todos estão vendo, né? Ele trata de qualquer outro tema menos desse tema, e não temos do Ministério, né? Já está no terceiro ministro, né? Nestes poucos meses do ano, e a gente não tem uma coordenação. Isso faz, então, com que haja uma confusão, né, das orientações do país, atrasos, né,
de encaminhamentos de testes de respiradores, né? Inclusive a falta de respiradores, né, Ari, faz com que muitas cidades tenham que tomar medidas ainda mais restritivas, que não é a nossa vontade, não é a vontade do governador, de um prefeito, limitar o funcionamento de comércio, de serviços, de negócios de nenhum tamanho. Mas hoje estão praticamente se obrigando, né, inclusive nessa orientação técnica do Estado, né, com diferenças de cores, né, de orientações por cidade e por região, ela vai neste horizonte, onde tem muitos casos e onde faltam leitos de UTI, faltam respiradores para atender a população, vai se tomando medidas mais ou menos restritivas. Eu queria, né, Ari, que tu falasse um pouco aqui para nós vamos ficar trocando opiniões, trocando ideias, trocando informações importantes sobre esse tema, sobre outros temas também de gestão local. Queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência, né, de governar pela terceira vez, num momento diferente, lógico, né, governar a cidade de São Leopoldo com mais de 212, mais de 213 mil habitantes, né, num momento que cai a arrecadação, num momento que precisa mais de serviços de saúde, mais de serviços da rede de proteção, né, seja da assistência, de renda, né, para as pessoas, seja essa experiência extraordinária que vocês estão vivendo aí em São Leopoldo, né, de entregar alimentação para todos os alunos, para as famílias de alunos, né, nas regiões, né, para facilitar também essa entrega, né, e não colocar os funcionários também em risco, né, porque nós temos que proteger os funcionários, seja da saúde, da assistência, da segurança, da educação, porque o funcionário protegido, ele vai também evitar de contagiar a população, e é um ato também educativo. Cada vez mais, a gente precisa de informação segura, responsável, e informação que possa ser um ato de educação. Queria que tu falasse, então, Ari Vanazzi, nosso amigo e prefeito aqui de São Leopoldo. Contigo. Então, boa noite, Gilmar. Queria te cumprimentar aí e agradecer pelo convite para falar aí com o público aí da tua cidade, mas também dos teus seguidores aí na rede social, que virou um instrumento muito importante agora, nós, de discussão e construção, né? Vamos dizer assim, da comunicação com a nossa sociedade. Eu te agradecer a José, que trabalha aqui na Secretaria de Educação, que tem muita experiência também aqui com a gente, construiu com nós aqui uma política muito importante na Secretaria de Educação. Mas é sempre importante, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito diferenciado, né? Eu não imaginava um dia na vida de ser prefeito num momento tão importante para a história da humanidade, né? Porque uma pandemia das proporções que está adquirindo e adquiriu já a questão do Covid-19, ela é uma pandemia que assustou o mundo e continua assustando o mundo com muita ênfase, assim, né? Basta ver que essa pandemia já superou todas as mortes em proporção no mundo às outras pandemias que nós tivemos no mundo, né? Principalmente a de 1918, que foi a gripe espanhola, que foi uma das maiores do mundo, e depois teve H1N1, a ebola e tantas outras que foram surgindo ao longo desse último século, mas essa, de fato, é a mais assustadora, é a mais preocupante, né, pela forma do contágio e também pela rapidez do contágio, né, e também pela rapidez, né, dos óbitos que poderão acontecer. Então, nós temos hoje esse grande desafio de governar a cidade. E pior ainda, né, no momento dessa pandemia, que a gente deveria ter um governo central, né, focado, um governo central com planejamento, estratégia, né, de combate, de ação, de organização, de discussão com a população da importância, por exemplo, do isolamento social. Nós temos um governo nacional que não faz absolutamente nada, né? Ele relegou esse debate. Tudo que se faz hoje é esconder os dados, não faz testagem, não faz acompanhamento, não tem estratégia e ainda destrói aquilo que os municípios e estados tentam fazer de forma organizada a partir
das orientações da Organização Mundial da Saúde, das orientações dos conselhos estaduais de saúde, de organizações, né, e de profissionais, pesquisadores, técnicos, né, da ciência, quer dizer assim, é completamente oposto do que diz a ciência. Ele esculhamba, né, ele desorganiza, né, o setor nesse momento trágico do nosso país, né, por isso que nós temos esse número significativo de óbitos já. A perspectiva de ex-ministros da saúde que falaram ontem que nós podemos chegar no final de julho com aproximadamente 150 mil óbitos no Brasil, né? Para ter uma ideia, a dimensão dessa tragédia humanitária no nosso país, né? E quem é que vai morrer mesmo, né? Quem vai morrer são os pobres, né? Que aqueles que têm convênio médico particular, aqueles que têm hospital particular, esses se salvam, né? Tem respirador particular. Agora, o povo pobre, quando precisa do hospital, precisa de respirador, não vai ter, né? Por que não vai ter? Porque é muito infectados, e como as pessoas não se cuidam, nós temos a estrutura de saúde no Brasil, como está nos Estados Unidos, como foi na França, como foi na Espanha, como foi na Itália, ela é insuficiente, pela forma que esse vírus contamina muito rapidamente, né? Então, na verdade, nós estamos vivendo uma tragédia humanitária no país, ela vai se aprofundar, essa crise, ela vai aumentar. E, para enfrentar isso, né, nós não temos nenhuma esperança de uma ação no governo federal, porque, além de trocar 3 ministros, o que tem hoje é interino, né, que não é médico, não é profissional. Boa parte das equipes médicas, né, vamos dizer assim, dos profissionais técnicos do Ministério da Saúde, que estão lá há 10, 15, 20 anos concursados, que tem toda uma história, o Instituto Butantan, né, as pesquisas, as universidades de pesquisa, elas estão fora desse debate, né, do ponto de vista nacional. Então, se avizinha, de fato, uma tragédia humanitária no nosso país. E a culpa é do governo central, porque se ele tivesse feito aquilo que os outros governos fizeram na Argentina, o que fizeram que fizeram na Europa mesmo, né, o que fizeram aqui no Paraguai, no Uruguai, né, se tivesse tomado essas medidas, por exemplo, ele nunca fechou os aeroportos, fechou depois que a tragédia estava anunciada, né? Ele nunca fez fiscalizações nos portos, né? Enfim, deixou isso circular de uma forma tão livre que isso foi entrando, né? E foi se disseminando de forma muito rápida. Cabe, então, aos estados e municípios, né, tomarem as medidas. Eu acho que os governos estaduais, na sua grande maioria, pressionados pela população, é bem verdade, tomaram medidas mais duras do que o governo federal, né? Onde é que mora o problema, né? É que, para tudo, nós dependemos do governo federal. Não é nem de dinheiro que a gente está falando. Depende de autorização para fazer testagem na nossa cidade, depende de autorização para liberar laboratórios municipais para poder fazer o teste, depende, né, de comprar respiradores, porque até isso ele está proibindo os estados e municípios a comprar, porque ele fez uma medida provisória fazendo com que toda a produção seja centrada no Ministério da Saúde. Hoje saiu uma matéria no jornal o Globo muito importante, né, que mostra o que é o discurso, o que é a vida real e o que é a prática. Na verdade, de todos os recursos que o governo federal prometeu para os municípios e estados, ele liberou 36%. Né? 36% de todos os recursos que ele prometeu, para tu ter uma dimensão do problema que nós estamos enfrentando. Né? Segundo, dos respiradores, ele entregou apenas 21%, né, dos respiradores. E dos leitos de UTI, 18%. Quer dizer, este é o que o governo federal entregou para os municípios, para os estados, do ponto de vista do que ele prometeu. Apenas 18, 21, né, e 36% dos recursos liberados. Isso vai nos levar a chegarmos agora em julho, agosto, numa crise nos municípios tão profunda, que vai ser, assim, para se salvar, nós vamos ter que fazer milagre, né? Porque não será uma situação muito simples. Casado a isso, ainda nós temos o problema que é o problema dos projetos que ele apresentou. Vou te dar um exemplo aqui, né? Dos recursos liberados para essa ajuda, da ajuda social, apenas 46% da população recebeu, né? Daqueles que era para receber R$600, apenas 46% receberam dos cadastrados no Bolsa Família. E ainda fez um decreto, né, que tirou dessa ajuda os funcionários de aplicativos, os taxistas, as costureiras,
né? Os barbeiros, as manicures, né? Todo esse setor que significa um conjunto de trabalhadores autônomos ou pequenos empreendedores, tirou, né, da linha de poder ter essa ajuda. Isso, em São Leopoldo, são quase 3.000 a 4.000 pessoas que deixaram de ser beneficiadas, né? Imagina ali em Esteio, deve ser 2.000, né? Quer dizer, esse povo que estava esperando o valor, ele vetou na aprovação do Congresso Nacional e não vão receber, né? Então, nós temos só 46 que receberam dos cadastros de Bolsa Família, e todo esse povo que também precisa para sobreviver esses 2, 3 meses, efetivamente, eles não vão, estão fora, porque ele vetou no projeto, né? O que cabe aos municípios fazer? Nós aqui tomamos uma medida muito dura, desde o começo, né? Vocês sabem que nós somos o primeiro município do Brasil a ter um caso suspeito de um morador da China que veio passear na sua família aqui, e ele foi suspeito, e ficou na UPA aqui 5, 6 dias, depois, graças a Deus, na época, em janeiro, no dia 5, 6 de janeiro, não foi confirmado o contágio dele do coronavírus. De lá para cá, nós fizemos a leitura, analisamos e tínhamos certeza que o Brasil ia entrar nessa rota, né, por falta de uma ação do governo federal, e ia pagar um preço muito alto. Então, nós preparamos a cidade de São Leopoldo. A gente chamou o Hospital Sírio-Libanês, fizemos uma organização técnica no hospital, dividimos o hospital, fizemos triagem hoje no hospital, fizemos triagem na UPA, triagem na feitoria. Temos hoje uma testagem, é um dos municípios que mais faz testes no Rio Grande do Sul, no Brasil, em proporção. Nós já fizemos 2.000 testes, no final desse mês queremos chegar a 3.000 testes na nossa cidade. Nós temos um acompanhamento de cada cidadão que fez teste e é positivo, e nós temos também ação de foco, quando tem uma empresa, por exemplo, que tem 1 caso, 2 casos, vamos dizer assim, surto, e como é surto, a gente vai lá, conversa com a empresa, eles fecham, eles fazem a higienização e nós testamos todo mundo. Aqueles que estão contagiados ficam em casa, aqueles que estão livres voltam a trabalhar. Então, nós fizemos isso no setor empresarial, higienizamos toda a cidade, né? Colocamos as escolas, não tem aula, né? Fechamos o comércio, enfim, todos os setores que trabalham, praça, campo, futebol, tomamos medidas duras, né? A partir da nossa estrutura hospitalar, a partir da nossa estrutura de triagem dos postos de saúde, da nossa testagem e do acompanhamento dessas pessoas que estão contaminadas, nós também podemos flexibilizar algumas coisas importantes no ponto de vista da economia, mas dentro do limite daquilo que nós temos de estrutura para atender a população, né? Hoje nós temos 10 leitos de UTI separados para Covid, que já é um número elevado, na região não são todo mundo que tem. Temos mais 10 leitos para saúde, que estão normal, da saúde, e também para a nossa saúde, a UTI infantil, né? Então, nós temos uma estrutura mínima, montamos um hospital, um anexo hospitalar centenário com mais de 120 quartos, né, que podemos ampliar muito o isolamento, testagem, até a proteção de quem está contaminado. Então, estamos nesta fase. Qual é o problema agora, né? Que o governo do estado também adotou uma política boa, razoável, até a metade de maio, até dia 20 de maio, depois começou a flexibilizar, não está testando da forma que precisa testar, né? Não está acompanhando, e de fato temos muitos problemas no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil hoje, que é a sobrenotificação de dados. É muito grave o que está acontecendo no país. Tem muita gente que morreu, que foi enterrada, coisa parecida, né, que não foi feito teste, e no óbito lá está a infecção respiratória, coisa parecida. Esses casos todos têm uma relação muito forte com o Covid. Então, nós temos um problema sério no Rio Grande do Sul, que a tendência agora, junho e julho, é se aprofundar, né? Então, esse é um pouco o cenário que nós desenhamos do ponto de vista do combate. Está sobrando para os municípios e para os estados. Só que isso é muito grave do ponto de vista da capacidade das nossas cidades, do nosso estado, para poder enfrentar isso e dar segurança. E tem a decisão estratégica. Sabe que no Brasil, para ir concluindo essa primeira fase, nós temos duas visões sobre esse tema da pandemia, né? Uma visão que se reserva o direito, né, de ter a ideia da economia, né, de defesa da economia, que a economia, se a economia for mal, morre muito mais gente do que a pandemia. Quer dizer, esta ideia
do compromisso de setores da sociedade que tem a ver com o governo federal e alguns atores da questão econômica, que é defender a economia, é liberar tudo, fazer carreata para liberar. E um outro setor que é o mais humanista, que somos nós aqui, vários prefeitos de vários partidos, que defendem, em primeiro lugar, a vida, por depois, com saúde e a vida, tu vai tratando e recuperando a questão econômica, né? Eu sempre digo para as pessoas aqui em São Leopoldo, o que é 90 dias de isolamento, né, para quem quer viver 80, 90 anos? É praticamente nada, né? Quer dizer, porque a vida tu não recupera mais. As sequelas das pessoas que pegam o coronavírus, ele não recupera mais. Ele vai ficar com problema do resto da vida, né? Então, tudo isso são dois pensamentos, duas formas de tratar, e nós aqui em São Leopoldo temos tratado cuidando da vida da população em primeiro lugar, e depois as outras coisas vamos pensar junto para sair desse atoleiro, porque a crise econômica ela não se refletiu ainda no coronavírus. A crise que nós temos agora com dados e números é da crise que você vê lá de 2016, 2017 para cá, que os governos não tiveram nenhuma responsabilidade de buscar investimento, buscar projetos, buscar desenvolver política para isso, né? A crise do coronavírus, os dados vão aparecer agora nos boletins que vão anunciar em junho, né, nas grandes empresas, das grandes associações nacionais e internacionais. Aí nós vamos ver, de fato, o tamanho, né, da crise gerada também agregada ao coronavírus. Mas até agora, a crise econômica é de responsabilidade meramente do setor, do governo federal e do setor econômico, que trouxe o Brasil nesta crise. Basta ver as brigas numéricas, as relações internacionais que acabaram, né, a falta de incentivo, a isenção de taxa de importação de produtos, né, e aumento da carga tributária brasileira. É uma série de questões que o governo foi cometendo e que nos levou a essa situação econômica agravada agora muito com o coronavírus, é bem verdade. Muito bem, Ari. Muito bem. É importante essa tua apresentação, né, de todas as medidas, todas as ações, decisões que está coordenando na tua cidade. Queria complementar, né, Ari, eu tenho conversado aqui com moradores de diferentes bairros, né, diferentes comunidades, né, pessoas que estão tá aumentando o desemprego, que já era um número muito alto, né, mais de 11% de desempregados. Para nós aqui são mais de 11 mil pessoas que estavam desempregadas no início de março, né? Então, hoje esse número já vem aumentando muito, né? E como tu falou, né, os autônomos estão sem renda, né, sem poder prestar o serviço, né? Pequenos empreendedores, microempreendedores individuais, né, estão praticamente paralisados, muitos com dificuldade de pagar seu aluguel, né, de manter o seu negócio, né? O governo anunciou também uma linha de financiamento, né, para folha de pagamento para pequena e média empresa, né? A gente conversando com empreendedores aqui da cidade, a grande maioria, pelas restrições, pelas exigências que foram implementadas aí pelo Banco Central, pelos bancos, eles não estão conseguindo ter acesso a essas linhas de financiamentos. Então, hoje o drama está cada vez maior, né? Está um drama do desempregado, está um drama dos autônomos, está um drama dos prestadores de serviço, dos pequenos empresários, né? Então, este acúmulo de problemas, ele vem num momento que a gente já vinha, como tu disse, né, com graves problemas, né? O governo federal adotou aquela medida, ainda no governo Temer, né, de congelar os recursos, né, os investimentos em educação e em saúde. Eles falam congelar os gastos, né? Para nós é investimento, porque investir em educação, investir em saúde, é investir na vida, é investir no conhecimento, na inteligência, é investir na autonomia das pessoas poderem ter uma vida, um futuro melhor a partir do seu conhecimento e a partir da sua saúde. Nos últimos 2 anos, então, foram 20 bilhões de recursos a menos, né, para as nossas cidades, para os nossos hospitais, para a compra de equipamento, para a qualificação dos serviços, né? E a gente está vendo, então, que tudo que é anunciado, que nem tu falou, menos da metade dos recursos para o abono, né, para o auxílio emergencial. E é importante a gente falar que se tu investe um salário mínimo, né, para um cidadão, para uma dona de casa,
para uma pessoa na cidade, esse recurso movimenta a economia e um salário mínimo e meio, porque a pessoa vai comprar no mercado, a pessoa vai comprar na açougue, vai comprar na padaria, ela vai pagar suas contas, então esse recurso vai fazer justamente que gire a roda da economia e que tenha, então, essa movimentação positiva, essa perspectiva, então, da movimentação, né, da economia. O que o Japão está fazendo, é o que os países da Europa estão fazendo, né? Vários países no mundo todo, né, na Alemanha, em vários continentes, estão fazendo justamente isso, repassando recursos, né? Lá é lógico, né? Eu tenho visto lá em alguns países que o valor chega a comparado com a nossa moeda aqui, né? A R$3.000, R$4.000, R$5.000, né? Justamente para que as famílias possam ficar em casa e que as famílias tenham, então, tranquilidade, vão ter o que comer, vão poder dar alimentação para os seus filhos, para os seus familiares, e aí vão poder se proteger também, né, do Covid, mas vão poder ter uma perspectiva, né, digna de vida, né? Então, o que nós aqui acabamos fazendo é o que tu fez aí de forma exemplar, que eu queria depois que tu pudesse falar um pouco mais, né? Quantas mil cestas básicas, né? Através das escolas, através das tuas equipes aí, vocês entregaram, né? Para as famílias de alunos da rede municipal em São Leopoldo. E isso é importante, porque é o mínimo, né, de condições que a mãe tem em casa, está lá com 2 filhos, com 3 estudantes na sua casa, está lá pelo menos podendo ter a alimentação que muitos desses filhos, desses alunos, têm na escola quando as nossas escolas estão funcionando, né, de forma plena, né? Então, hoje é uma contradição, porque esses recursos, né, Ari, eu queria também que tu falasse, grande parte deles, esse recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar só pode ser aplicado nisso. Se nós vamos ficar praticamente meio ano aí, ou até um pouco mais, sem o aluno poder ir para a escola, esse recurso, de alguma maneira, tem que ser utilizado e só pode ser utilizado para isso, não pode ser desviado ou investido em outra finalidade, né? Então, eu queria que tu complementasse um pouco como é que está essa questão aí dos micro e pequenos empreendedores da tua cidade e, em especial, esse programa de alimentação escolar, né? Que eu entendo que ele é vital, né? Para a vida das pessoas, para a saúde, inclusive, né? Das famílias e também das nossas crianças, dos nossos estudantes. Pode falar um pouco para nós um pouco sobre isso também. Então, Gilmar, eu acho que desde o começo, aqui a gente tomou uma decisão da questão do isolamento social, que era muito importante fazer. A gente tem a cidade praticamente parada aqui por vários dias, não é? Mas para ter sucesso no isolamento social, nós precisava também abastecer minimamente as famílias que precisam comer, né? Num primeiro momento, nós já entregamos em abril, foi a primeira cidade que entregou, as datas aqui, eu não me lembro. Em abril, nós entregamos a primeira leva de kits, né? Alimentação para quase 11 mil famílias, né? Na nossa cidade. Isso com os recursos, vamos dizer assim, da rede escolar, né? 11 mil kits. Claro, depois nós tivemos também doações que acabamos dando, distribuindo, e também aquisições. Nós chegamos na primeira leva de distribuições de kits de alimentações, mais ou menos para 13 a 14 mil famílias receberam alimentação em casa, né? Uma cesta para alimentar uma família 15 dias, uma família pequena, né? A ideia era, a família com uma criança recebia uma cesta, com 2 crianças recebia 2 cestas, né? Então era para cada criança. Quem tinha 13, então recebia 2, né? O máximo era 2. No mês de maio, a gente já fez a segunda entrega. Nessa segunda entrega aqui, nós chegamos entre os recursos da educação e a compra que fizemos, e mais assistência social, nós vamos chegar aí a torno de, chegamos a torno de 18 a 19 mil, né? Cestas básicas para a cidade daí, né? Que é nas escolas, mas também nas comunidades mais carentes, para idosos, família que não tem criança aí na escola ou na creche. Nós fizemos uma grande parceria com as entidades sociais, que elas acabaram distribuindo também esses kits de alimentação para poder chegar, de fato, quem precisa, né? Com as nossas entidades sociais, né?
Agora, a partir dessa semana que vem, acho que é dia 4 e 5, 7, 8 e 9, se não me falha a memória, nós vamos entregar o terceiro kit de alimentação para as escolas, né? Agora nós vamos chegar entre a educação, assistência social e a compra nossa, nós devemos chegar a 26, 27 mil kits distribuídos para nossas famílias. Quer dizer, se nós vamos aguentar até o fim da pandemia, até lá recomeçar a escola distribuindo kits, né, é uma situação ainda muito delicada, porque isso que tu falou, que o dinheiro da educação, a gente compra alimentação. Olha, se eu comprar alimentação com o dinheiro que eu recebi do Ministério da Educação, eu nem mexi nesse dinheiro do Ministério da Educação, porque tem que dar merenda, né? Eu compraria mais ou menos assim 25 ml de azeite, 25 gramas de feijão para entregar para cada criança, porque o dinheiro é tão pouco que não dá para comprar meia dúzia de cesta. É muito pequeno o valor que o governo federal repassa para a merenda escolar. Claro, quando é na escola, faz, né, merenda para todo mundo com menos custo, né? Mas nós nem mexemos nesse dinheiro porque era só para se incomodar. Então a gente pegou o recurso do município. Tudo isso que estou falando aqui são recursos nossos, da cidade, recurso livre, né? Para quê? Porque é para nós poder, a nossa opção, cuidar da vida, significa também cuidar da alimentação das pessoas, é proteger as pessoas, né? Nós aqui também vamos distribuir 40 mil máscaras para as pessoas, porque não adianta tu exigir que elas usem máscara se ela não tem dinheiro para comprar, não é? Então, nós temos um plano de ação de proteção aí para 50%, 60% da nossa população, que é a população mais pobre, mais simples, mais humilde, que mora nos bairros da cidade, né? Isso é muito importante. Então, o Kit Alimentação é um programa que nós criamos, que depois acabou, nós virou referência nacional, fomos procurados por muitas prefeituras aqui no estado, na Grande Porto Alegre, né? Nós gerou, né, um debate muito importante de uma concepção nossa, de uma decisão política de poder sustentar também as famílias das nossas crianças, não é? Então, isso foi uma coisa que eu acho extremamente importante. A outra questão no tema da pandemia foi também não esquecer da cidade, né? Quer dizer, a cidade não pode parar. Então, nós hoje estamos mantendo a cidade em ordem, né, limpa, é claro, num ritmo menor. Temos aí muitos investimentos em obras que nós conseguimos esses recursos ainda lá no governo Lula e Dilma, que nós estamos fazendo essas obras, queremos terminar elas. Obras grandes, obras de 20 milhões, obras de 10, 15 milhões, né? São quase 120 milhões de investimento que nós estamos fazendo na cidade com recursos que nós captamos em 2009, 2008, 2009, 2010, que estavam abandonados, perdidos. Aliás, todos os municípios do Brasil que estão fazendo obra nesse momento são recursos dos PAC, do governo Lula e Dilma, porque o Temer não lançou nenhum programa, e esse aí que está aí não lançou nenhum programa, não tem programa. São recursos, de fato, organizados, que nós captamos nos governos passados, do governo da Lula e da Dilma, que hoje no município, Porto Alegre está fazendo obra com que dinheiro? Dinheiro daquela época. Ali Esteio, acho que deve ter obra também daquela época, né? Sapucaia tem obra daquela época, Novo Hamburgo tem obra daquela época, porque nos outros governos Temer e no governo desse que está aí, não tem um projeto, não tem absolutamente nada, não tem governo. As pessoas precisam dar conta do que nós estamos falando e apontando. Não tem um programa, né? Agora nós temos um projeto de mais 25 milhões, né, que está aprovado, devemos assinar nos próximos dias, que é para fazer infraestrutura na cidade, que é para recuperar a cidade. Estamos recuperando praças, um monte de coisa, né? Quer dizer, a saúde também continua funcionando. Hoje a saúde, nessa pandemia, nós conseguimos organizar ela de uma forma tal que ela funciona bem melhor. Inclusive, o nosso hospital hoje é o hospital referência do Sírio-Libanês, que andou pelo mundo, a nossa experiência aqui, que eles nos assessoraram aqui, divulgados e levados adiante, né? Isso tudo é por uma decisão política, por uma concepção e de opinião, que é proteger a população e cuidar de quem mais precisa. É cuidar dos pobres. O Estado tem obrigação com esta parcela significativa da população. Onde é que está o grande desafio nosso para o próximo período, né? Te dar um exemplo aqui, até para vocês ir pensando também. Nós vamos viver uma crise sem precedente no Brasil e na nossa cidade. Por enquanto, as pessoas estão com essa, mesmo que não sejam todos, mas estão com essa parcela do auxílio emergencial, tá? Isso é 3 meses. Então, é junho, julho e agosto. Daí termina em final de agosto. Aí, o pessoal que foi demitido agora em abril, maio, junho, eles vão ter 3 meses de salário, desemprego, tá? Aí, lá no mês de setembro, outubro, novembro,
Tudo isso não existe mais. Aí tu vai ver o tamanho da crise e da miséria da nossa população, porque daí nós vamos ter milhares de pessoas que não tem mais seguro-desemprego que acabou, não tem mais ajuda emergencial, aí que nós vamos enfrentar o debate verdadeiro, né, nas nossas cidades, para poder manter a cidade funcionando e tentar matar a fome do nosso povo, ajudando a nossa população. Aí não tem uma perspectiva de futuro, cara. Me diz se tem algum projeto que o governo está pensando para o futuro, se está discutindo a economia depois da pandemia, né? Não estamos discutindo. Nós temos aqui um grupo de trabalho tentando apontar caminhos para depois da pandemia recuperar a nossa economia. Nós estamos apresentando um projeto para o Banrisul, onde nós queremos entrar com algum recurso público para criar um fundo garantidor na nossa cidade, para emprestar com 6 meses de carência, com juro mais barato, para pequenas empresas que tenham até 10 funcionários. Mas isso é papel do governo do Estado, que devia chamar o Banrisul nas travas e pegar parte do lucro do Banrisul e botar na economia local, na economia regional. Nem isso é capaz de fazer. Por que não fazem isso? Porque o compromisso deles é com o sistema financeiro, o compromisso é com o empresário, não é com o pequeno. E é verdade, não estou falando um discurso político, porque o Bolsonaro vetou ajuda para os Uber, para os táxis, para os pequenos empreendedores, ele vetou. Por que ele não chama a Caixa não faz um programa? Por que não chama o Banco do Brasil, o Estado chama o Banrisul, monta um programa com 20% do lucro que os bancos tiveram e coloca na economia local através da participação dos municípios, através da articulação com os empresários, pequenos empresários e com as suas entidades. Nada disso está sendo pensado, nada disso está sendo levantado. Esta é o reflexo que nós vamos viver ali na frente da grande crise que nós vamos passar e vai aumentar a fome e a miséria. O Brasil, até o ano que vem, o início do ano que vem, ele vai estar vivendo uma situação de miséria absoluta do mesmo tamanho ou pior da década de 70 ou da década de 80. Pode escrever, porque a gente está vendo que aumentou a miséria e a fome e não tem nenhuma perspectiva, nenhuma saída. Quando tu vê a fala do ministro da Economia, dizendo que botar dinheiro em grande empresário dá lucro e botar dinheiro em pequeno empresário dá prejuízo, essa é a síntese desse governo. Eles dizem o que eles querem, não somos nós que estamos denunciando, pelo amor de Deus. Ele disse uma reunião ministerial, vamos botar dinheiro nos grandes que é lucro, nos pequenos é prejuízo. Como é prejuízo? Né? Então nós temos um problema muito sério, né? Aqui na São Leopoldo, por exemplo, a Taurus, ela fechou um setor de produção e foi para os Estados Unidos. Eu perguntei para o cara da Taurus, por que tu vai para os Estados Unidos? Não, Manás, é o seguinte, o Bolsonaro deu isenção de imposto para as armas israelenses e deu isenção de imposto para as armas americanas. Então, hoje está muito barato comprar. Eu tenho que vender o dobro do preço que esses caras vendem porque o Bolsonaro isentou. Então, eu vou lá nos Estados Unidos, vou produzir e vou vender no Brasil mais barato. Em vez de produzir aqui, vai lá. Que é um pouco o que pensa um setor pequeno da economia nacional, que são os parasitas, que são aqueles empresários que importam as peças, montam o produto e geram só commodities. Esse é o problema. Esse país, ele tem um setor que não é produtivo, é parasita. Porque o setor produtivo, que são empresas sérias, responsáveis, que pagam imposto, esses não estão na linha de frente, né, das grandes entidades, do debate econômico. Eles estão secundarizados. Então, nós temos parasitas que debatem, que querem ganhar dinheiro sem produzir, sem pagar mão de obra, sem empregar, sem pagar imposto. Que é esse setor, né, que faz as montagens no Brasil, que não é pequeno. Então, é mais fácil tu dar isenção fiscal para trazer peça e depois tu vender para fora, né, depois que tu monta. Quer dizer, é um descalabro que nós estamos vendo. As pessoas têm que se dar conta disso. Né? É só olhar, é só observar, porque é muito importante. E nós vamos enfrentar esse debate, nós vamos ter que discutir com a sociedade isso para poder resistir e não morrer, né, de fome ou quebrar tudo nesse país, né? Então, aqui na tua cidade, aqui na minha cidade, os bolsonaristas assim, não, é que fechou o comércio e gerou um monte de emprego. Mas vão se catar. Mas como é que fechou o comércio os 40 dias, gerou um monte de emprego? Cada loja aí não tinha mais 3 funcionários. Né? E as lojas fecharam mesmo. Aí é um problema que não tem dinheiro, não tem emprego. Né? É claro, aí vão fechar mesmo, né? Elas fecham, não tem jeito. Então nós vamos ter uma onda de fechamento de indústria, de comércio, de pequeno assustador, por falta de uma política estratégica
de dar caminhos, de orientar, porque o governo federal, se tu olhar nas páginas do jornal, desde a posse até hoje, só tem problema de justiça, de corrupção, de fake news, de filho, de família e não sei o que, não sei o que. Não tem uma fala sobre absolutamente nada. Uma fala. Fizeram a reforma trabalhista porque ia mudar o país ia voltar a crescer, que era uma maravilha. Não deu certo, só demitiram. E baixaram o salário do povo. Agora fizeram a reforma da Previdência que o Brasil ia andar, que era uma beleza. Aí é sério, isso é uma maravilha. Faz a reforma da Previdência que o Brasil vai voltar a crescer, nós vamos gerar emprego. Piorou, e além disso levou para 5 anos a aposentadoria do peão, que podia se aposentar agora. Né? Então, esta a avaliação que eu acho que o povo precisa fazer, e as pessoas que têm um pouquinho, né, de vontade de ouvir e de falar e de pensar, vai enxergar que nós temos num brete mesmo, e numa ribanceira que não tem freio para segurar. E nós, nas prefeituras, vamos pagar esse preço. Obrigado, Ari. Queria só, Ari, para complementar algumas informações importantes, né? Nos últimos anos da nossa gestão aqui, nós entramos com mandato de segurança contra o governo do estado para garantir o repasse para o Hospital São Camilo. A diferença ali é que aqui em Esteio, o repasse é mais de 2 milhões de reais por mês. Vocês aí ouviram nos jornais há pouco tempo que é em torno de 700 mil em função de uma negociação que você fez. Nós também deixamos captado e chegamos até a iniciar algumas obras aqui de drenagem e pavimentação nos nossos bairros, mais de 20 milhões de reais só para infraestrutura, que ficaram já reservados na Caixa Federal para fazer esses investimentos. E como nós deixamos aqui com as contas em dia, né, e com recursos em caixa, o atual prefeito ainda pôde agora, né, na reta final agora, contrair um financiamento de mais 12 milhões para pavimentação. Então isso é importante porque nós torcemos pelo bem da nossa cidade aqui, né, para que a nossa cidade possa progredir cada vez mais. E nós mesmo hoje, não estando no governo, sendo oposição responsável, né, nós fomos, né, eu e os vereadores aqui, atrás dos deputados, conseguimos só neste ano mais de 700 mil em emendas que já estão liberadas, né, para serem utilizadas pelo Hospital São Camilo ou pela Secretaria de Saúde. Ações importantes que contribuem, né, para a vida, que contribuem para as condições de trabalho, para a prestação de serviço para a população da nossa cidade. Também nós estimulamos aqui, e tem grupos importantes aqui de solidariedade, né, da cidade, que estão buscando alimentos, né, já passou de 2 mil cestas só de doações de grupos de solidariedade da nossa cidade, né? Tem também voluntários aqui fazendo centenas, né, de máscaras para distribuir para a população. Então esse movimento, né, pelo bem da nossa cidade, né, pela vida das pessoas que nós estamos fazendo, né? E nesse sentido, então, a gente vai ouvir aqui um morador da nossa cidade, que é integrante do Conselho da Alimentação Escolar, que vai falar um pouco sobre o trabalho, né, do Conselho da Alimentação Escolar, sobre o acompanhamento, sobre a fiscalização. O Alex, vou te pedir para tu falar aí uns 3 minutos, tá bem? Ok, boa noite. Boa noite, Gilmar Rinaldi, aí, nosso sempre prefeito, né? Boa noite, Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo. Parabéns pelo teu trabalho aí, Ari. Só coisas boas que a gente escuta e a gente vê quando transitamos aí pela cidade. Estou vendo essa questão toda da alimentação e vim trazer o meu relato. Eu, como ativista comunitário, como pai também, participo de vários conselhos no município, isso ao longo dos últimos 20 anos. Acabei me deparando com algumas situações. Vou te relatar algumas, assim, para que tu e o Gilmar tenham uma noção do que nós encontramos no CAI de Esteio, por exemplo, no Conselho de Alimentação Escolar do município de Esteio. Este conselho, ele não tinha reuniões acontecendo desde 2019, 2018, 2019, eles não estava na ativa, né? Acabou sendo uma indicação da escola, no qual eu faço parte do conselho escolar, que eu fui fazer parte deste conselho. Então, o que nós descobrimos lá? Que há uma dificuldade em reunir as pessoas. Já tínhamos denúncias de que o conselho não se reunia
E existem várias barreiras criadas pela própria Secretaria de Educação, que até pouco tempo o próprio prefeito era o secretário de Educação, né? Ele queria abraçar todas as pastas, ao que a gente enxerga, e a Secretaria de Educação não ficou de fora. O que eu encontrei lá, esse relato meu como pai? Em 2019, nós tivemos uma falha na entrega das merendas escolares e nós fomos atrás dos fornecedores. Então, o município já não estava fazendo o repasse, não estava pagando o fornecedor. Por exemplo, Gilmar, há 90 dias que o seu Camilo já não recebia esse valor, a merenda, e o fornecedor não recebia esse valor. Assim como a própria educação também já estava há 45 dias com dificuldade no fornecimento dessa merenda. Só para fazer o adendo, para mostrar que o problema já vem bem de antes. Não foi agora com a pandemia que começou. Então, o que nós enxergamos nessa gestão? Caminhando junto nesse primeiro repasse que nós tivemos às escolas, nós encontramos o quê? Muitas famílias, até beneficiários do Bolsa Família, qual era o filtro que a prefeitura decidiu que deveria de ser na cidade de Esteio, e neste filtro, mesmo assim, famílias que recebiam o Bolsa Família ficaram de fora, não receberam os seus kits de alimentação. Então, as denúncias começaram a chegar para o CAI, porque nós empurramos, né, fizemos uma grande força para que pelo menos 3 conselheiros pudessem fazer esse acompanhamento das escolas. Solicitamos uma viatura. Depois de muita briga, conseguimos ir fazer essas visitas nas escolas. As equipes diretivas fazem um grande trabalho com o mínimo que recebem de apoio de estrutura. Mas o que mais me chocou foi isso, este filtro do Bolsa Família, em escolas, por exemplo, o Santo Inácio, que tem mais de 800, tem até 900 alunos, e 210, 250 famílias foram contempladas nessa primeira leva, por exemplo, o que não abraça todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, o Santo Inácio foi um exemplo, né? Nós temos escolas como o Luiza Fraga, que tem a mesma questão, passou pela mesma dificuldade. Recebemos essa semana várias denúncias de famílias que estudam no do Luiza Fraga, no próprio Érico Veríssimo, outra escola, outra IMEB que nós temos, e essas famílias acabaram, mesmo tendo Bolsa Família, ficaram de fora, não receberam este kit alimentação, né? Então, é uma dificuldade bem grande que as famílias e os alunos estão tendo no município, até porque o CRAS resolveu não atender as pessoas que têm o Bolsa Família, porque elas estão recebendo kits nas escolas. Só que nem todos estão recebendo também o kit na escola. Então, eles misturaram as situações, né? E mesmo assim, com o filtro que eles criaram, eles deixam muitas famílias de fora, tá? Deste auxílio, que nada mais é que um direito, né? A própria verba do PNAE está aí, é da merenda escolar, e todas deveriam de estar recebendo esta verba. Só quero parabenizar o prefeito Vanazzi pelas 11 mil cestas kits entregues, né? No início da pandemia, e mais 13, fica muito, muito além do que a gente vive na cidade de Esteio. Se tu contar os 3.300 a 3.500 no primeiro repasse, e nesse segundo, nem chegando a 4 mil, nós não vamos ter 8 mil, né, cestas entregues, né, aos alunos, né, e a periferia e as comunidades que hoje vivem esse drama de estar na comunidade, de não se ter um auxílio emergencial, né, de não se ter um Bolsa Família, porque muitos estão suspensos, estão trancados, né, até porque teve uma grande falácia do presidente Bolsonaro de que 1 milhão de famílias que estavam com seus Bolsas Famílias suspensos seriam desbloqueados, né, e não foi o que aconteceu. E muitos, além de não serem desbloqueados, acabaram por não conseguir o auxílio emergencial. E no município de Esteio, eles não estão tendo este retorno do executivo da cidade. O que está salvando a comunidade hoje em Esteio? São os movimentos sociais, é o Drive-Thru da Solidariedade, é os Mães da Periferia, o trabalho que o gabinete dos vereadores da nossa bancada também fazem, e é o que nós temos, entendeu? É o ativismo trabalhando na luta, porque o executivo hoje deixa muito a desejar. Obrigado, Alex. Vamos então para as nossas considerações finais, né, Ari?
Eu queria te agradecer muito aí pela tua disposição. Sei que a vida está corrida, né? E não está fácil, né? Mas é importante nós trocar essas informações, essas experiências, te parabenizar para tu estar também já pensando o futuro, né? Planejando essa questão do fundo garantidor, que isso vai ser vital, né? Porque nós estamos tendo, na verdade, uma destruição da vida, né? Através da pandemia, através do desemprego. Então, tem que ter perspectivas, né? Para a saúde, para a educação, né? Quando for retomar as aulas, né? Poder ter o repensar, né? De como é que vão funcionar, né? Os dias letivos, a aprendizagem, né? Reunindo com os técnicos, né? Para planejar isso. E essa tua iniciativa aí, fiquei bastante feliz, né, de saber, primeira gestão que eu escuto que está pensando essa questão de criar um fundo, né, para poder dar 6 meses de carência e estimular, né, a retomada da economia nos pequenos e médios negócios. Uma boa noite, então, a todos os nossos amigos, né, os que escutaram, acompanharam aqui. Quero agradecer demais, né, nós precisamos cada vez mais ser solidários, estarmos juntos, estarmos nos somando, né, a todas as boas iniciativas nas nossas cidades. Te deixar, então, esses minutinhos aí para tu também fazer tuas considerações finais. Muito obrigado. Tá me escutando, Gilmar? A gente não está te ouvindo, então, Ari? Mas queria te agradecer. Boa noite, então, a ti e a todos os nossos amigos. Obrigado. Eu perdi o microfone aqui. Que merda, isso aqui bloqueou, eu não consigo desbloquear. Eu fiz 3 meses para ti.